elementos que sustentam o negócio do absoluto zero para chegar aos 4.000 por mês. Um dos elementos se chama perseverança. Eu fui pesquisar o que o dicionário Aurélio Digital, como que ele define perseverança. Sabe qual que é a definição? Qualidade da pessoa que persiste, de que nunca desiste. Aí cita um exemplo. Conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Sabe quais são os sinônimos para perseverança? Persistência, constância, afinco, firmeza, teimosia. Teimosia de perseverança. Sabe qual que é o oposto? O antônimo de perseverança? Desistência e inconstância. Lá surge uma frase, ouça essa frase. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. E essa frase é atribuída a Samuel Johnson. Olha a história de Samuel Johnson. Ele nasceu em 1709 na Inglaterra. E quando ele era jovem, ele foi obrigado a abandonar os estudos em Oxford, na Inglaterra, porque não tinha muito recurso financeiro. E aí ele passou a ganhar a vida de que modo? Ele era um preceptor. O que é um preceptor? É uma pessoa que é incumbida de acompanhar e dar educação a uma criança, a um adolescente. Uma espécie como se fosse uma babá e depois fosse um instrutor ali que estava junto de um jovem. Além de ser essa pessoa, dessa função, ele também se tornou tradutor. Aí o que ele fez? Ele ajuntou dinheiro e ele fundou uma escola particular. Só que sabe o que aconteceu com Samuel Johnson? Ele fracassou no seu primeiro empreendimento. O que ele faria? O que você, melhor, faria se estivesse no lugar dele? Você desistiria ou você criaria outros meios para chegar onde você deseja? Interessante que, lembra a frase dele? Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Samuel Johnson, ele é conhecido na Inglaterra como sendo escritor, pensador inglês, e ele deu notáveis contribuições à língua inglesa, se tornando poeta, ensaísta, moralista, biógrafo, escritor, entre outros. Notou o que aconteceu durante a vida dele? Ele teve obstáculos, teve desafios. E o que ele precisou fazer? Perseverar. Mesmo no seu empreendimento não dando certo no início, ele precisou perseverar. E o que acontece com muitas pessoas que iniciam um negócio? Quando elas encontram dificuldades, elas desistem. Ao invés de manter a cabeça firme, né, contra o vento e pensar em formas inteligentes de lidar com os desafios, ela acha que não nasceu para aquilo, que não tem o dom, que não tem habilidade. Ou talvez, se ela já fracassou no passado, ela não tem vontade de começar um outro serviço, um outro empreendimento, um negócio por conta própria. Você quer ver um outro exemplo de alguém que teve decepções, fracassos, e mesmo diante dessas circunstâncias, essa pessoa não desistiu e se tornou uma referência? Steve Jobs. Lembra aquele criador, né, daquela marca Apple, da maçãzinha? Bem, Steve Jobs, ele conseguiu fazer com que a Apple ela se tornasse o que é hoje, uma grande empresa de tecnologia. Só que ele passou por inúmeros problemas. Inclusive, ele foi demitido da sua própria empresa. Por quê? Porque ele era uma pessoa difícil, porque ele era uma pessoa que gastava muito. Então, imagina, né? Os seus colaboradores não queriam tê-lo na empresa. O que ele fez? Então, ele recomeçou. Na biografia dele, mostra que ele comprou a Lucasfilm. E depois, ele criou uma parceria com a Disney, fazendo a Pixar, que é um dos maiores estúdios de computação gráfica
que inclusive criou o filme Toy Story e Monstros S.A. Quando Steve Jobs ele voltou para a Apple, ele revolucionou a empresa. O que ele fez? Ele criou o iPhone, o iPad, o iMac e muitos outros aparelhos eletrônicos. Notou a ideia, a lição? Desafios, frustrações, obstáculos, dificuldades e até demissão. Mas isso não barrou Steve Jobs, assim como não barrou Samuel Johnson, assim como não barrou uma outra pessoa que provavelmente você se beneficia dos aplicativos que ela fez. Sabe quem foi? Bill Gates. Exatamente. Antes dele criar a Microsoft, Bill Gates ele foi um dos empreendedores que fracassou no seu negócio. O que ele fez? Ele criou um aplicativo, um programa, que chamava Trace ou Date, ou Data. E ele fez uma parceria com dois amigos. Aí qual que era o objetivo desse programa? Era criar relatórios para engenheiros rodoviários a partir do tráfego bruto. Só que quando ele foi mostrar o programa nem funcionou. No dia que ele precisava mostrar para os sócios, o programa não funcionou. Então imagina, né? Na reunião de vendas, olha o problema que ele teve. Falhou o aplicativo, as pessoas ficaram frustradas. O que Bill Gates ele fez? Desistiu da sua ideia? Não. Ele, na verdade, reuniu fundos, ele se ajuntou com um dos sócios e aí ele fez um negócio de sucesso que se chama Microsoft. Falhar no negócio, em outras palavras que nós queremos mencionar, não significa que você não deve tentar de novo. Todos os empresários, todas as pessoas que conseguiram um negócio, elas tiveram dificuldades, elas enfrentaram problemas. Isso fez parte da rotina delas. Então, um elemento que sustenta um negócio é a perseverança, é a constância. Vamos falar de um outro exemplo aqui no nosso país? Talvez você já ouviu falar de Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele é o fundador de uma empresa chamada JR Diesel. Depois procurem sobre esse nome, né, essa pessoa. Ele tem a maior empresa da América Latina de reciclagem de veículos pesados. Então, ele desmonta os veículos pesados e aí ele vende as peças dos veículos pesados. Mas ele já começou um negócio de sucesso? Não. Geraldo Rufino, ele foi criado em uma favela em São Paulo. Quando criança, ele recolhia latinhas para ter o necessário para vender. Ele ia no lixão, recolhia os materiais e vendia no ferro velho. E toda vez que ele conseguia sucesso, acontecia algo que quebrava ele. Ele menciona que pelo menos 6 vezes ele quebrou. 6 vezes ele faliu. E em cada uma delas, ele conseguiu se superar da crise até se tornar o gigante que ele é hoje. Então, o que o ajudou? Perseverança. Foco, o objetivo de chegar aonde ele queria. Quer ver alguém que também no nosso país que enfrentou muitas dificuldades e os de mais idade conhecem bastante? O Silvio Santos. Exatamente, o homem do baú, né? O homem do SBT. O Silvio Santos, antes de se tornar essa potência, ele foi vendedor ambulante. Ele vendeu canetas, vendeu capinhas, ele serviu ao exército, ele já foi animador. Só que ele enfrentou vários fracassos, decepções, obstáculos e mudanças, até conhecer o Manuel de Nóbrega, que estava cuidando do baú da felicidade, estava tendo dificuldade. Silvio Santos entrou, começou a administrar, super carismático e simpático. Ele conseguiu botar o baú da felicidade para cima e, inclusive, comprou depois todo o empreendimento que hoje é o SBT. Conseguiu entender? Então, ter perseverança é vital.
No empreendedorismo, não é uma linha reta, no qual sai do ponto zero e vai chegando lá em cima. Não é. A gente até chegou a fazer um gráfico aqui para mostrar. É como se fosse assim, ó. Você começa, talvez você comece bem, mas depois desce. Acontece dificuldades, tem problemas, obstáculos, as coisas não funcionam tão bem, as pessoas não querem um produto ou serviço, você não consegue encontrar o público-alvo, mas depois a coisa anda, e aí volta a subir, e de repente volta a descer. E fica nessa constância de sobe e desce, sobe e desce. Só que olha que interessante, à medida que vai subindo, você vai indo em direção ao rumo que você quer, desde que você mantenha a perseverança, a confiança. Então, mesmo subindo e descendo, o caminho continua sendo feito. E aí, se a gente tracejar uma reta, a gente vai ver que está chegando lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos negócios, eles morrem como recém-nascidos. Eles morrem no papel. Algumas pessoas tentam alguns dias, algumas semanas e já desistem.